Fala galera, beleza? Bem-vindo de volta aí. Hoje a gente vai começar então a projetar um joguinho de helicóptero. Vamos desenhar bastante sprites hoje. E esse joguinho aqui, os joguinhos que a gente vai fazer aqui vai ser joguinhos bem simples, tá? Pra gente conseguir fazer em menos aulas possível, uma, duas ou no máximo três aulas possíveis, tá? Porque um jogo bem elaborado, ele demora muito tempo para fazer, né? Então, esses jogos que a gente joga aí, o pessoal projeta eles durante 6 meses, um ano, 2 anos, né? Então, os jogos que a gente está fazendo aqui são jogos simples, tá? Bom, vamos começar sem mais delongas. Dentro da pasta do curso do Pygame, eu criei a pasta 12, e coloquei o nome de jogo helicóptero, né? Eu vim aqui no Visual Studio Code e já fiz dois arquivos, que é a nossa tela, que a gente sempre faz, né? Vocês dão uma olhada aí, ó, copia aí se vocês ainda não aprenderam a fazer a tela, né, de cabeça. Eu também fiz um arquivo de config aqui, ó, onde eu tenho a largura da tela, a altura, o meio da largura. Isso aqui eu já expliquei tudo, né? Que a gente já sempre está usando esse mesmo arquivo aqui. E aqui eu configurei algumas cores que às vezes eu não uso, mas às vezes eu preciso usar, então eu já deixo algumas cores configuradas aí pra mim. Bom, o título, a única coisa que eu vou mudar aqui, eu vou colocar aqui, ó, jogo helicóptero. Helicóptero, beleza? E aí, né, com esses dois arquivinhos aqui, a gente tem uma telinha azul aí. Esse azul eu vou pegar um azul mais claro. Vou pegar esse azul claro aqui, ó. Azul claro. Beleza? Então eu tenho esse arquivo da minha tela aí, vocês dão uma pausada. Esses que está em tudo em maiúsculo e azul é as constantes que estão vindo lá do arquivo de config, né? Então aqui a gente está importando tudo. Vamos ver como é que ficou essa cor azul. Beleza, essa cor ficou bom. Agora, o que a gente vai fazer? Dentro da pasta que está esses arquivos aí, da pasta do helicóptero, o que eu vou criar aqui? Eu vou criar uma pasta, nova pasta. Essa pasta vai guardar as nossas sprites, tá? Então eu vou colocar aqui img, que vai guardar as imagens. Img, beleza? Bom, então a gente vai lá para o Pixel desenhar as nossas sprites. Esse programa Pixel foi um dos primeiros que a gente instalou, né? Quando a gente foi lá fazer as instalação no primeiro jogo, no primeiro vídeo foi o vídeo que eu coloquei para a gente fazer a instalação. Nós instalou acho que uns 4 programas, incluindo esse daqui. Se você não tem instalado, vai lá na internet e procura Pixel, esse nome aqui, ó. E você pode usar ele tanto na internet como você pode transferir ele para cá. Ou então você pula lá para o primeiro vídeo que eu estou ensinando a baixar todos os programas que a gente usa aqui no curso. Bom, o tamanho da minha tela eu vou mudar. Então eu vou vir aqui Resize e a largura eu vou colocar aqui mais ou menos uns 80 e a altura eu vou deixar uns 40, só para ver como é que fica. Eu acho que assim vai ficar bacana o nosso helicóptero. Acho que esse tamanho dá até para aumentar um pouquinho mais na largura. Vou colocar 100 de largura. Aí, beleza. Acho que assim vai ficar. Deixa eu só fazer um teste aqui. Vou colocar aqui. Acho que 100 tá bom. Bom, então hoje a gente vai desenhar nossas sprites. E como vai ser um jogo de helicóptero, a primeira coisa que a gente vai desenhar é um helicóptero, né? Então eu vou vir aqui já. Aí a imaginação, tá, galera? Não precisa ser exatamente igual o meu aqui, não. Vocês podem fazer como vocês quiserem aí. Eu vou fazer a cabine do helicóptero aqui. Vai ser mais ou menos assim. Aqui é a cabine, mais ou menos no meio aqui, ó, um pouquinho mais para frente do meio. Acho que o meio deve estar aqui assim, mais ou menos. O meio deve estar aqui, ó. Opa. Tá aqui mais ou menos, né? Um pouquinho mais para frente do meio aí. Aí aqui, seguindo a reta aqui da ponta do avião, eu vou puxar um quadrado para cá, que vai ser a cauda do avião, do helicóptero, né? Aí aqui, deixa eu contar quantos quadradinhos que tem para me centralizar essa cabine aqui, que é onde vai ficar a hélice, né? Então vou colocar aqui, ó, daqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então vai ficar no meio 6. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui é o meio do helicóptero, ó.
tá? Só vou fazer um risco assim para poder marcar aqui mais ou menos. Beleza, aqui é o meio. Bom, eu preciso desenhar as hélices, então eu vou pegar aqui um maiorzinho aqui, deixa eu ver, acho que esse aqui tá bom. Vai pegar todos os quadrados, ó. Se o seu não tá com grade, você pode vir aqui, ó, grade. Aí aqui vocês podem aumentar a espessura da grade e aqui vocês podem aumentar quantos quadrados de grade vocês querem. O meu eu tô usando 4 aqui, né? 4 pixels. E aqui a cor da grade. Então vocês podem mudar a cor da grade aí se vocês quiserem. Eu tô usando rosa porque geralmente não pinto nada de rosa aqui, então ele destaca entre as outras cores. Bom, aqui em cima eu vou desenhar a hélice. Então a partir do meio aqui, ó, eu vou pegar aqui. Oh meu Deus, tem que ser com isso aqui, né? Senão não vai. Então eu vou pegar aqui, vou pintar pra cá uma hélice e a hélice a outra vai ser daqui de cima pra cá, ó. Tem que ser 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Tá aí o helicóptero. Agora eu vou fazer a base dele. Então vou pegar aqui o segundo lápis aqui. Eu vou desenhar a base do helicóptero aqui embaixo, aqui, ó. Vou vir aqui. E daqui eu pego aqui, ponho um pouquinho pra cá. E esse aqui eu ponho um pouquinho pra cá. Beleza? Aqui na frente eu vou fazer uma base aqui, né? Onde segura o helicóptero e aqui atrás também. Beleza? Aqui atrás eu vou fazer aquele rotor de cauda, né? Então vou pegar um fininho aqui. Vou fazer um rotor da cauda aqui. Acho que aqui ficou bom. Deixar um pouquinho passando. Aí agora eu vou pintar meu helicóptero. Então, antes disso eu vou arrumar algumas coisas aqui com a borracha, ó. Isso aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Se você apertar o Alt e rodar a bolinha, ele vai dando zoom, né? E aqui você pode movimentar aqui o quadrado, ó. Eu vou pegar a borracha aqui, só vou apagar umas coisas aqui, ó. Então eu vou apagar esse aqui, até aqui, até aqui, para tirar essas linhas. Aqui eu vou dar uma arrumada nesse negócio aqui. Aqui vai ser a cabine do piloto. Só que eu vou dar uma arrumada aqui que ficou muito pequeno. Então vou pegar uma linha aqui, ó, fazer aqui mais ou menos a cabine do piloto a partir daqui, ó, da ponta pra cá. Beleza? Não vou deixar tudo perfeito não, porque senão a gente vai perder muito tempo. E aqui eu vou fazer só uma parte mais arredondada aqui, ó. Então vou pegar o lápis, vou pegar um cantinho aqui, ó. Um canto mais arredondado assim. E aí eu apago esses daqui. Apaga aqui, aqui e aqui talvez. Aqui e aqui. Beleza, acho que ficou bom. Bom, agora eu vou pintar esse helicóptero, né? Então, aqui atrás eu vou fazer um cinza quase escuro aqui, né? Com o baldinho. Fazer um cinza quase escuro aqui. O meu helicóptero vai ser vermelho. Então vou pegar um vermelho não muito claro e nem muito escuro, mais ou menos aqui, ó. Aqui, pintar de vermelho aqui e pintar de vermelho aqui e aqui. Acho que assim fica legal. Só vou tirar esse negócio aqui que ficou estranho, né? Então vou pintar de vermelho esses quadradinhos aqui também, aqui e aqui. Aqui a cabine do piloto eu vou pintar de amarelo, não muito escuro também nem muito claro. Então aqui tá bom. Vou pintar aqui de amarelo. Beleza? Que mais agora vamos dar uma enfeitada aqui nesse helicóptero, né? Então vou pegar aqui essa linha, vou pegar esse gota-gota, pegar esse vermelho e vou dar uma escurecida nesse vermelho. Pode ir um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Porque agora eu vou fazer a sombra do helicóptero, né? Fazer uma gracinha aqui, ó. Então vou pegar a linha agora, já dei uma escurecida no vermelho e vou dar uma onde que é quadradinho aqui, ó, eu pinto em cima. Vou pegar aqui, 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 aqui
Aqui, 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 aqui e aqui. Beleza? Agora eu vou dar uma clareadinha, bem pouca coisa, só para fazer um degradê. Então, vou vir pintando aqui, ó. Em cima, né? Onde a gente acabou de pintar. Quase não vai aparecer mesmo. Aqui, aqui. É só para fazer um degradê aqui entre uma cor e outra. Muito bem. Agora a gente vai fazer uma sombrinha aqui em cima, do mesmo jeito que a gente fez agora. Então, usando esse mesmo mais fraquinho aí. Aqui, 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 aqui e aqui. Acho que a gente dá pra fazer com esse daqui, ó, maior. Fazer uma sombra aqui, aí daqui pra cá, daqui pra cá, aqui, aqui. Acho que assim ficou legal. E aqui embaixo da cabine também. Agora eu vou pegar o gota-gota, pegar esse amarelo. E aí eu vou dar uma escurecida nele aqui um pouco. Pegar esse aqui, vou fazer uma linha fina aqui, ó. Fazer uma linha fina aqui. Um pouquinho aqui. Assim. E agora eu vou pegar esse amarelo e jogar lá pra cima, quase pegando lá em cima. E agora eu vou contornar essa parte de cima aqui, ó. Vai ser o brilho, né, do vidro aqui do helicóptero. Ficou bacana, tá ficando legal. Então aqui na parte de baixo, vou pegar essa cor aqui cinza. Aí eu passo para preto, mais um pouco mais preto. Pego a linha e passo aqui, ó. Pra ficar uma sombra. Pegar esse vermelho, colocar ele mais para preto, ó. Vou pegar esses daqui, ó. E aí eu vou com o lápis, eu vou dar uma contornada aqui mais ou menos. E aqui, essa parte que faltou preencher, eu vou pegar o baldinho e jogar uma cor laranja. Então vou pegar um laranja aqui, ó. Vocês vão ver por quê. Vou jogar aqui um laranja. Beleza? Então nosso helicóptero ficou assim, ó. Agora eu vou vir duplicar aqui, ó, porque esse helicóptero a gente vai ter que animar ele, né? Então aqui, ó, duplicar. Agora, o que que eu vou fazer? Eu apago esse laranja aqui. Então eu vou pegar a borracha, vou dar um zoom aqui, puxa aqui, ó. Apago esse laranja aqui. Aí, ó, o que que tá acontecendo lá no nosso helicóptero, ó. A luzinha vai ficar piscando assim, ó. E aí a gente precisa animar a hélice. Como é que a gente vai animar a hélice? Essa parte do quadrado que está em cima, ele vai vir para baixo. E essa parte que está embaixo vai vir para cima. Então é bem na divisória da cabine do piloto aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar ele aqui, ó. Ou melhor, dá pra gente fazer assim, ó. Vou pegar a borracha, nesse último bem grandão aqui, ó. E vou apagar esses quadrados aqui, ó. Aí agora eu vou vir aqui com a linha e vou pintar de preto essa parte de baixo. Ficou cinza, né? Traz tudo pro preto. Pinta a parte de baixo. Agora na hora de selecionar a cor, você pega esse daqui, ó, sem cor nenhuma. Aí você faz uma linha em cima desse, ó, que ele vai apagar. Beleza? E agora nessa cor você pega o preto novamente. E desenha esse pra cima, esse na parte de cima. Ouça, só que com a linha, né? Com a linha. Vai escolher o preto. Ué, não tá desenhando. Ctrl Z. Preto. Agora tá. Vou pegar aqui a linha e desenhar aqui em cima, ó. Então nosso helicóptero ficou animando desse jeito, ó. Olha lá. Quando a gente aumentar a velocidade dele, ó, vai parecer que ele tá batendo as asas ali, ó. Beleza? Então nós temos o nosso helicóptero aí. O que que eu vou fazer? Vou pegar e vou exportar esse player. Então vou vir aqui, ó, exportar
do tipo PNG, né? Na verdade, para a gente ganhar tempo, eu vou exportar como zip, porque aí ele vai jogar duas sprites separadas, a gente só joga ela para dentro do nosso jogo, né? E eu vou colocar aqui, ó, download zip. Esse download vai ser ele dentro da pasta de imagem, já estou aqui, ó. Área de trabalho, curso Pygame, a pasta 12. Dentro da pasta de imagem, eu vou colocar aqui, ó, player. Guardar, beleza. Aí agora, vou fazer o helicóptero que vai ser o nosso inimigo. Então a única coisa que eu vou fazer pra gente ganhar tempo é pintar ele de outra cor. Vou pintar de um azulzinho assim, ó. Deixa eu ver se fica bom. Oxente, my god. Pintar ele de azul aqui. Azul. Opa. Azul. Azul. E aí eu vou ter que arrumar essa parada aqui, né? Então vou pegar uma cor mais escura aqui, ó. E só arrumar essas sombras aqui, ó. Opa, pincel pequeno. Vou arrumar essas sombras aqui. E essas sombras aqui da frente. Então aqui eu peguei o pincel grande, né? Opa, acho que é esse daqui. Então vou pegar aqui, pintar aqui. Só para o helicóptero ficar de outra cor. Aqui, vou pegar o pincel pequeno. Dar umas pinceladas aqui. Isso aqui eu não vou caprichar não, que é o inimigo, nós vamos destruir ele. Aqui, 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 aqui. Vou pegar aqui, ó, o pincel maior. Dar uma cor aqui. Aqui, aqui, aqui. Se vocês tiverem tempo aí, vocês dão uma caprichada no jogo de vocês, né? Vou fazer bem rapidinho aqui só para me ganhar tempo. Então esse vai ser o nosso inimigo, ó. Vou exportar ele. O inimigo eu preciso de duas sprites também, né? Então vou ter que fazer a mesma coisa aqui em cima. Então vou fazer o que? Eu vou deletar esse de cima. Aí eu venho nessa folhinha, duplico ele. E só pinto aqui a cauda para ele ficar piscando e mudo a posição da hélice. A cauda desse daqui vai ficar piscando verde. Vou colocar aqui, ó, verde. Vai ficar piscando verde. Vamos ver a animação da piscadela. E ficou zoado, né? Então vou colocar um vermelho. Ou amarelo, talvez. Talvez um verde mais claro, né? Vamos ver. Vai ficar piscando verde lá, ó. Ficou bom. Então vou mudar então a posição da hélice. Vou trazer essa para baixo e essa para cima, igual a gente fez da outra vez. Pegar a cor preta. Pegar o lápis aqui, né? Nessa pose. Aqui eu pinto de preto. Opa, acho que é esse tão grandão aqui. Aqui eu pinto tudo de preto. Se você clicar com o botão do lado direito, ele está usando a segunda cor aqui, ó, que é a cor transparente. Então você só precisa vir aqui, ó, com o botão direito, ele apaga. E aí eu apago esse aqui de cima, então, e passo a pintar de preto aqui, ó. Beleza? Agora a nossa hélice está mexendo igual o primeiro lá, ó. Beleza, já temos outro helicóptero, então vou exportar. Exportar como zip, né? Download. Esse é o player, então esse daqui vai ser o inimigo. Inimigo. Guardar. Bom, agora eu vou desenhar uma nuvem. Então eu vou tirar uma dessas camadas aqui. Vou aumentar isso daqui. E a minha nuvem eu vou colocar aqui, ó, 200 por 200. Não. Vou colocar 250 por 200 aqui. Vamos ver como é que fica. Ficou zoado. Então vou vir aqui de novo. Colocar a altura. Colocar só 100. Aqui vai ficar bom a nuvem. E aí eu vou pegar e vou remover esse cara aqui, ó. Pegar a seleção, selecionar ele todo e apertar o delete. Aí se essa grade estiver atrapalhando, você pode vir aqui e desabilitar a grade, ó. Beleza, agora eu vou desenhar a nuvem, né? Então vou pegar o círculo pequeno, vou desenhar um círculo aqui, ó. Só que de branco, né? A minha nuvem vai ser branca. Pegar o branco, colocar aqui, ó. Fazer um círculo aqui.
um círculo aqui, para ela ficar mais ou menos centralizada. E agora eu vou fazendo círculos aí, não precisa ter uma ordem certa não, vai fazendo alguns círculos aí, não precisa ter um tamanho certo também não. Pode ser esse aqui, talvez esse aqui, um aqui, um aqui, um aqui, talvez um aqui. Acho que essa nuvem ficou muito pontuda pra cá, então vou criar um círculo aqui, ó. Talvez um pequenininho aqui. Acho que assim ficou legal. Aí vem com o baldinho, ó, e vem pintando tudo que vocês acham de buraco aí, vocês vêm pintando, ó. Pinta esses maior aqui. Vai pintando a nuvem aí, ó. Pintando a nuvem. Aqui. Aqui. Pinta tudo. Vou pegar aqui o lápis. Pintar tudo aqui. Aí ficou bom minha nuvem. Aí o que eu vou fazer nessa nuvem? Eu vou pegar aqui, ó, o branco e vou colocar um pouquinho para baixo, ó, para ele ficar cinza. Aí eu pego aqui no terceiro, ó, e na parte, pegar um pouquinho maior. Pegar esse último aqui. Na parte de baixo aqui, ó, contorna aqui mais ou menos, ó. Contorna aqui. Aqui não precisa ficar bonitinho não, pode contornar aqui, ó. Aqui assim. Aí pode dar uma clareada aqui, ó. E aí você faz uma graça aqui, acho que ficou muito escuro, vou colocar mais claro. Faz uma graça. Aqui no meio. Beleza, tá ótimo minha nuvem desse jeito. Agora eu vou pegar aqui e exportar. Esse pode ser como PNG, porque só tem uma sprite, não vai ter duas, só vai ter esse daí. Então eu vou colocar aqui, ó, PNG download. Na pasta de imagens, esse daqui vai ser a nuvem. Nuvem. Guardar. Beleza. Temos a nuvem, o helicóptero, temos a nuvem, o helicóptero, o nosso player. De repente a gente consegue fazer, vamos fazer os helicópteros tinham 100, 80, vou colocar uma explosão aqui. Eu vou fazer a explosão, tá? Vai ser 80 por 80. Vai ser um bloquinho de 80 por 80. Vou apagar aqui, vou selecionar tudo. Isso aqui vai pro lixo. Bom, a explosão, como vai ser a explosão? A explosão vai ser o seguinte, eu vou pegar desenhar um círculo aqui, ó. Círculo meio amarelado, mas um amarelo mais claro. E aí eu vou desenhar aqui, ó. A explosão vai partir do meio, né? Então vou pegar aqui, mais ou menos no meio do quadrado aqui, ó. Aqui. E aí em volta eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse lápis, a cor maior aqui, fazer um branco. E aqui eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou fazer umas explosão mais ou menos assim, ó. Em volta aqui, ó. Aqui no meio eu vou pintar de amarelo, aquele amarelo que a gente estava. Assim. E aí eu vou pegar a borracha no mínimo. Aliás, vou pegar o lápis. Vou pegar esse vermelho aqui, ó. Mais ou menos aqui assim. Vou dar só umas rabiscadas aqui no meio aqui. Aqui, agora eu venho, duplico esse frame. E agora eu vou pegar e vou aumentando essa área aqui. Então eu vou pegar novamente o amarelo claro. Vou dar uma por cima mesmo, tá? Dar umas rabiscadas por cima assim, ó. Dá umas rabiscadas por cima. Pega o branco, dá outras rabiscadas por cima desse. E a gente vai desfazendo essa parte do meio aqui. Então pega a borracha e vem dando uns... Pega o menorzinho aqui, ó.
E vem dando uns tile aqui no meio aqui, ó. Tá? Dando uns tile aqui, a gente vai desfazendo do meio pra ponta. Dá uns tile nele aqui. Dá uns tile aqui também pra não ficar tudo igual. Beleza. Aí agora a gente duplica esse e vai apaga mais. Eita, nós. Ctrl Z. Ctrl Z. Apaga mais no meio. Dá uns tile aí. Aí essa explosão toda aí. Pega o pincel na cor branca e aumenta mais essa área aqui, ó. Pode fazer de qualquer jeito aí. Pegue o amarelo. Dá uns tile pra fora também aqui. Qualquer área, tá? Só vai rabiscando aí. Procura não fazer muito perto aqui, ó, das bordas, porque senão vai parecer que a nossa explosão tá muito quadrada. Então nas bordas aqui, ó, vocês tiram das bordas aqui, ó. Aqui no meio você dá umas apagadas. Aí você pega aqui, duplica esse e vem apagando ainda mais. Aqui. Aí você pega aqui, ó, rotaciona essa imagem para não ficar os frames tudo igual. Então rotacionou, beleza, duplica ele de novo e apaga mais. Sempre vai apagando mais no meio aqui, ó. O meio tem que explodir aqui, ó. E aí você dá umas apagadas na ponta também. Rotaciona. Dá mais uma apagadinha. Duplica. Apaga ainda mais. Deixa só o cacareco agora. Apaga aí, vai apagando aí, ó. Mas deixa alguma coisa aí, né? Deixa só o cacarequinho aí. Beleza, dá uma rotacionada. E a nossa explosão ficou aqui, ó. Olha aqui, ó, a explosão, ó. Beleza? Beleza. Tá bom essa explosão aí. Vou exportar. Exportar como zip. Nesse prefixo aqui, ó, pode tirar esse negócio aqui, ó, tá? E coloca aqui, ó, download. E aqui você vai colocar explosão. Guardar. Muito bem, já temos as nossas sprites prontas. Agora eu vou vir dentro da pasta do jogo, dentro da pasta imagens. E vou vir aqui, ó, ver ícones grandes. Bom, eu tenho a minha nuvem, eu tenho a explosão. Aqui, ó, botão direito, extrair para explosão. Então, ele vai criar uma pasta com o mesmo nome, explosão lá. E aí essa explosão aqui a gente deleta. Dentro aqui, ó, tá as imagens da explosão, ó. Imagem 0, imagem 1, imagem 2, 3, 4 e 5. Inimigo é a mesma coisa, botão direito, extrair para inimigo. Então ele cria uma pasta com o mesmo nome, ó. E essa pasta aqui do inimigo nós deleta. Aqui dentro está o inimigo, ó. Sprite 0, Sprite 1. Aqui você pode mudar o nome aqui, ó. Coloca aqui, ó, inimigo 1, inimigo 0 e o inimigo 1. Inimigo 1. Beleza? E agora do player, botão direito, extrair para player. Então ele vai criar uma pastinha aí, esse daqui nós jogamos no mato. O player, vamos lá dentro, colocar aqui, ó. Mudar o nome, esse daqui é o player, na posição 0. Player. Esse aqui também, mudar o nome, colocar player na posição 1. Player. Beleza. Só a explosão que ficou 0, 1, mas não tem problema não, deixa assim, senão a gente vai ficar perdendo tempo. Bom, agora, deixa eu ver quanto tempo passou. Passou 30 minutos já. Vamos criar as classes e aí no próximo vídeo então a gente começa a mexer com as colisões. Então vamos criar aqui as classes que a gente vai precisar para a gente estar fazendo isso aqui igual a gente fez nos últimos vídeos, né? Vai criar um grupo para colocar as sprites dentro e assim por diante.
Então vou clicar aqui fora, ó, certifica que você está com esse setinho aqui para baixo, ó. Se você que tiver com essa aqui para baixo, você está dentro dessa pasta, tá? Então, ó, clica aqui em cima, agora clica aqui, ó, beleza? E coloca aqui, ó, novo arquivo. Agora os arquivos estão sendo criados junto aqui, ó, fora das outras pastas, hein? Esse arquivo aqui, a gente vai ser o arquivo player, player.py. Então a gente vai criar primeiro o nosso player, tá? Bom, eu vou importar o Pygame, acho que a gente já fez isso, deixa eu ver as aulas aqui. Desenho, jogo do labirinto, trabalhando com imagem. Ah, na animação de sprites a gente fez isso aqui. Vai fazer a mesma coisa da animação de sprite. Então vou colocar aqui, ó. Vou importar o Pygame que a gente vai usar algumas coisas dele. E aqui eu vou criar uma class. Essa classe vai ser o player com P maiúsculo. Aqui dentro, pygame.sprite.sprite. Já explico novamente isso daqui, que eu já expliquei no último vídeo, mas eu vou explicar de novo. Def underline underline init underline underline. Abre aqui, escreve self dentro, entra aqui, coloca super, abre e fecha parênteses, ponto, underline underline init underline underline, abre e fecha parênteses. Rápida explicação que eu já expliquei isso no vídeo de animar sprites, hein? Dentro da pasta Pygame que eu importei aqui, tem um arquivo chamado Sprite. E dentro desse arquivo tem uma classe Sprite que já vem tudo pronto pra gente, né? Pra gente usar nossas sprites. Eu coloquei aqui em cima porque a minha classe Player está herdando da classe Sprite. Então tudo que tem na classe Sprite eu vou poder usar através da minha classe Player, tá? Tudo que tiver lá dentro eu vou poder usar aqui. Bom, a primeira coisa que eu fiz na minha classe foi criar uma função, que aqui dentro função se chama método, dentro da classe função se chama método. E eu coloquei esse nome underline, underline, init, underline, underline. Esse init aqui do Python, ele permite que quando a gente coloque essa classe dentro de um objeto, esse init se chama automaticamente. Então essa função vai se chamar automaticamente, eu não vou precisar chamar ela. Quando eu coloquei a classe clock dentro dessa variável relógio, eu estou instanciando a classe clock dentro do relógio, beleza? E aí, através desse relógio, eu pude chamar a função tick, esse método tick, tá? Então, eu criei a minha função aqui, o meu método, com esse nome. Quando eu colocar esse player, instanciar esse player dentro de um objeto, esse init aqui vai se chamar sozinho, essa função vai se chamar sozinho, tudo que tiver aqui dentro ela vai configurar para mim. Bom, esse self aqui a gente coloca no parâmetro da função para indicar que essa função aqui, que esse método pertence à classe player, pertence a nós mesmos. Self significa eu mesmo, então esse método pertence a mim mesmo. A primeira coisa, quando esse método rodar, a primeira coisa que ele vai fazer é isso aqui, ó. Então ele vai chamar o super. Esse super está se referindo à classe superior aqui, ó, nossa classe pai, tá? Então, eu estou falando aqui, ó, da classe Sprite, eu estou chamando a função init de dentro dela, o método init. Então, lá dentro dessa classe tem um init igual ao nosso aqui, ó. É isso que eu estou falando. Dentro da classe Sprite, eu estou chamando a função init, porque tudo que tem dentro dessa classe ele vai configurar cada coisa que tiver lá dentro. Eu chamo o init, ele configura e inicializa para mim a classe de Sprite para mim poder usar. Beleza? Bom, eu preciso de duas variáveis, que é o image, que é a imagem que eu vou desenhar na tela, e o rect, que a gente já falou bastante sobre isso. Esse rect aqui é a posição x e y, as coordenadas, né, x e y, onde o nosso personagem aparece na tela, e também tem a largura e a altura do rect, né, que é a largura e a altura do personagem. Esses dois, eles têm que ter esse nome, não pode mudar, porque essas duas variáveis aqui, ela vem da classe de sprite, então tem que ter esse nome aqui. Tá? Eu estou usando essas duas variáveis que está lá dentro dessa classe. Lá dentro tem esse nome, eu não posso mudar. Variáveis dentro da classe a gente chama de atributo, tá? Então as funções são os métodos e as variáveis são os atributos. É a mesma coisa do que uma variável, tá? A gente só chama de outro jeito aqui. Funciona do mesmo jeito. Elas estão apagadas porque eu preciso indicar que essas variáveis pertencem à minha classe. Então eu vou usar novamente essa palavra self, que significa eu mesmo. Self.image. Então agora essa variável imagem pertence a mim mesmo. No caso desse self aí, ele já entende que pertence a mim, já mudou até a cor, ó. Então esses dois atributos pertencem à minha classe agora. Bom,
Eu preciso de uma imagem, então eu vou colocar aqui, ó. Vou desenhar uma surface, pygames.surface. E aqui dentro eu vou desenhar uma surface de 30 por 30, tá? Então, o self.image ele precisa de uma surface para desenhar. A gente vai carregar uma imagem, né? Mas aqui é só para a gente testar. Então, como ele precisa de uma surface, eu criei uma surface aqui para colocar no image. E agora eu vou obter o rect dessa imagem. Então, eu vou colocar aqui, ó, do self.image, eu quero que obtenha o rect. E aí ele vai pegar e vai criar um rect para mim com a posição x e y, uma largura e uma altura. Essa largura é a própria largura da imagem que eu estou obtendo, né? Então da imagem eu estou obtendo rect. Então a largura aqui, ó, a largura vai ser 30 e a altura vai ser 30. Certo? E por padrão, ele vem configurado o top left na posição 0, 0. Então o x vai ser 0 e aqui também vai ser 0. Beleza? Bom, por enquanto deixa assim. Nós temos uma classe e eu vou importar no arquivo principal. Vou colocar aqui, ó, do arquivo player. Eu vou pegar a classe que eu acabei de criar. Opa! Import a classe player. Beleza? Acabei de importar a classe aqui para me poder usar no arquivo principal. Vou separar um pedacinho aqui, que é onde eu vou colocar o pedaço do player. Player. Essa parte daqui vai ser do player. Bom, então eu vou instanciar a minha classe player dentro do objeto. Eu vou chamar de player 1. O player 1 vai receber a classe player. Beleza? Bem simples. Perceba que agora eu instanciei, o init foi chamado automaticamente. Mas eu não preciso passar esse parâmetro self aqui, ó. Ele não está pedindo por enquanto. Beleza? Ó, quando eu abro parênteses aqui, ó, ele não está pedindo nada, ó, de parâmetro. Beleza? Bom, eu preciso desenhar esse objeto na minha tela. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um grupo onde eu vou colocar a minha sprite dentro desse grupo. Então, vou colocar aqui, ó, grupo do player vai ser o que? Essa linha de código agora cria um grupo. Então, da pasta pygame, no arquivo sprite, que é o que? Que é o mesmo arquivo que eu estou usando aqui, ó. Dentro desse arquivo também tem uma classe chamada group. E aí nós temos dois tipos, né? O grupo single e o grupo normal. O grupo single é para apenas uma sprite. Como eu vou ter apenas um player, que vai ser apenas uma sprite, então eu vou usar o grupo single. Agora, na hora de eu criar, por exemplo, as nuvens e os inimigos, eu vou criar um grupo normal, porque eu vou colocar vários inimigos, várias nuvens lá dentro. Beleza? Então, como o meu player é um só, vai ser um grupo single. Bom, eu criei um grupo, criei o meu player e agora eu preciso colocar o grupo dentro do player. O player dentro do grupo, né? Ao contrário. Então agora é fácil. É só colocar aqui, ó, grupo do player, ponto, adiciona para mim, add, adicionar quem? O player 1. Bem simples, né? Então dentro do grupo eu adicionei o player que eu acabei de criar. Se a gente rodar, nada acontece, né? Mas agora eu posso vir aqui embaixo e criar uma parte aqui onde vai ser os desenhos, né? Onde a gente vai desenhar. Então vou separar aqui, ó, desenhos. E aí para mim desenhar, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar tudo que está dentro do grupo. Então coloca aqui, ó, grupo player.draw de desenhar. E aqui dentro eu passo aonde eu quero desenhar. Vou desenhar na minha tela. Então todas as sprites que está dentro do grupo eu vou desenhar na minha tela. Todas as sprites por enquanto só tem o player, né? Mas nos outros grupos vai ter várias sprites. E todas as sprites que tiver lá dentro ele vai desenhar na tela. Beleza? A minha sprite apareceu bem aqui, no canto 00 da tela. Como eu falei para vocês, ele seta o top left, né, o topo do lado esquerdo, na posição 00. Ele vem assim, ó, o top left recebeu 0,0, tá? Então, eu consigo configurar, ó, vou rodar lá agora para vocês verem que nada vai mudar. Ó, o topo do lado esquerdo está no 00. Eu consigo configurar através, passando para o rect, aonde eu quero que apareça. Então eu estou falando que o topo do lado esquerdo vai estar nessa posição. Eu posso falar que o x vai estar em 200 aqui, ó. O topo do lado esquerdo, a posição x dele vai estar em 200. A gente viu isso na, olha lá, o x recebeu 200 e o y continua com o lado em cima em 0. Então o que eu vou fazer aqui?
aqui é uma posição x e y. Então, na verdade, quando eu instanciar meu player, eu vou passar aqui para o método construtor, né? Esse init é chamado de método construtor, esqueci de falar. Justamente por causa disso, porque quando eu instancio o objeto, esse método constrói tudo automaticamente para mim. Bom, então agora eu vou passar uma posição, que vai ser essa posição aqui, ó. Então vou dar um Ctrl X e no lugar que estava essa sequência aqui de coordenadas, eu vou colocar a posição que eu vou passar lá para ele. Então top left vai receber a posição que eu passar lá quando eu instanciar o player. Vamos lá de volta. Então na hora de criar o player, ó, vou abrir os parênteses de novo para vocês verem o que acontece, ó. Agora sim, ele está pedindo uma posição, aqui foi a posição que eu coloquei aqui, ó. O self ele não pede, né? Só está aqui para indicar que ele pertence à classe, mas a posição ele está pedindo. Então eu vou passar uma posição aqui como parâmetro e ele vai posicionar aqui no rect. Então a posição que ele está pedindo aqui, eu vou passar aquela tupla lá, ó. 200 em x e 0 no y. Olha lá, posicionou. E aí eu venho aqui, ó, no y eu vou colocar aqui mais ou menos uns 400. Agora eu vou fazer um teste aqui. Ficou muito embaixo. Opa, ficou muito embaixo. Eu vou colocar aqui em... Deixa eu ver quantos minha tela tem. Minha tela de altura. Aqui, ó. O meio, eu vou colocar aqui, ó, no meio da altura. Vou colocar aqui, ó. Essa parte aqui eu vou colocar aqui, ó. Vai ser no meio da altura. Já tinha configurado. Acho que aqui ficou muito bom. Bom, só que eu não quero isso, né? E o que eu quero? Eu quero colocar as imagens do player, né? Que são essas imagens 0 e imagem 1 aqui, ó. São duas imagens. Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma lista, onde eu vou colocar essas imagens. Lista de imagens. Vai receber a posição não, vai receber uma lista vazia. E eu também vou criar um índice, né? Que é o índice dessa lista aqui. Só que para isso aqui, para essa lista pertencer à minha classe, lembra? Então, self.lista, agora a lista pertence à classe. E eu vou criar um índice aqui, ó. Self.índice. Sempre a nossa lista começa com 0, né? Muito bem. Agora eu preciso carregar aquelas imagens e guardar elas aqui dentro, ó, da minha lista. Então eu vou criar uma função que vai fazer isso para mim. Vou colocar def carregar imagens. Aqui dentro eu tenho que passar o self, igual eu passei aqui, ó, para indicar que essa função também vai pertencer à minha classe. Então agora essa função também pertence à minha classe. O que eu vou fazer? Como são duas imagens, eu vou fazer um laço for, né, de 2. Então vou fazer um laço for para cada número numa contagem de 2, porque só são duas imagens do meu player. O que eu vou fazer nesse laço for? Eu vou carregar a imagem, né? Então eu preciso guardar dentro de uma variável. Vou chamar essa variável de colocar sprite. E aí, para mim carregar uma imagem aqui para dentro, eu vou colocar aqui, ó, pygame.image.load. Aí eu carrego uma imagem. E aqui dentro eu preciso passar o caminho onde que está a minha sprite. Então vou vir aqui dentro do player, ó. Eu vou pegar a imagem 0, ó, botão direito, copiar o caminho relativo. Ele vai copiar o caminho que está essa imagem. E aqui dentro de aspas, eu dou um Ctrl mais o V. O caminho relativo é esse, ó. Dentro da pasta de imagens tem a pasta do player e a imagem do player 0. Aqui eu só preciso arrumar essas barrinhas para frente, senão ele vai me dar um erro. Beleza? Então, para cada laço desse daqui, ele vem e carrega a imagem 0. Só que eu não quero... No primeiro laço, ele vai carregar a imagem 0. No segundo laço, ele também vai carregar a imagem 0. Então, eu não quero isso. Aqui, nessa contagem, ele começa uma contagem de 2. Então, ele começa aqui, ó. 0 e 1. É uma contagem de 2, mas ele começa a contar do 0. Esse 0, ele está guardando dentro da variável num, né? E depois ele guarda o número 1. É justamente o que eu preciso, porque... Aqui eu tenho o player 0 e depois o 1. Então, na verdade, esse num eu vou passar aqui, ó. Num. E eu coloco um F aqui com a função format. O que o format vai fazer essa função? Ela vai pegar essa string aqui, vai juntar essa string aqui. Deixa eu ver aqui. Então, ela vai juntar essa string aqui com o número inteiro que eu estou pegando do num. Então, no primeiro laço, o que ela vai fazer?
vai pegar o caminho e vai colocar aqui player, o num vai valer 0. Então ele vai carregar player 0.png. Depois o num vai valer 1 no próximo laço, então ele vai carregar player 1.png. Beleza? Então ele vai carregar duas imagens. A cada imagem dessa que ele carregar, eu pego essa imagem e jogo na lista de imagens. Então vou colocar lá dentro. Então self.lista de imagens.append, guarda para mim, guarda quem? A sprite que eu acabei de carregar. Então ele vai carregar a sprite 0 e guardar dentro da lista. No próximo laço, a sprite 1 e vai guardar dentro da lista. Perceba que eu chamei lista img, o self.lista.img, porque eu estou chamando a lista de mim, de que está dentro de mim mesmo, né? Por isso que a gente tem que passar o self aqui, ó. Então, essa lista aqui pertence a mim mesmo. Aí eu estou falando de quem eu estou chamando a lista. É a lista que está dentro de mim mesmo, self.lista, beleza? Esse num e essa sprite, o num aqui, ele é uma variável local do for, então eu não preciso colocar self. E essa sprite, como eu só vou usar aqui dentro do laço for, não vou usar em lugar nenhum, eu não preciso também passar o self, porque eu já crio ela aqui e coloco ela aqui, ó, dentro da lista lá. Tá? Eu não preciso passar self sprite aqui, porque eu só vou usar ela agora nesse momento aqui. Beleza? Bom, então esse laço aqui está carregando as duas imagens para dentro da lista. Então o que eu tenho que fazer? Eu crio uma lista vazia, criei o índice aqui e agora eu chamo essa função para carregar as imagens aqui embaixo. Porque agora eu tenho uma lista vazia onde eu posso carregar as imagens aqui dentro. Então eu vou chamar aqui, ó. Eu quero a função carregar imagens. Tá vendo? Então eu estou chamando aqui a função aqui de dentro, mas perceba que ela não está reconhecendo. O que eu vou fazer? Eu preciso então chamar como self. Eu estou falando assim, ó, eu quero chamar a função que está dentro de mim mesmo. Eu sei que essa função pertence a mim porque ela tem um self aqui, ó. Então aqui eu tenho que chamar assim, ó. Eu quero, de mim mesmo, eu quero a função carregar imagens, tá? Que é a função que está dentro de mim mesmo. Então vamos recapitular. Criei uma lista vazia, criei um índice e agora eu chamo a função que vai carregar as imagens para dentro dessa lista. Agora dentro dessa lista eu tenho duas imagens. Então o que eu vou fazer? Aqui dentro do image eu vou pegar a primeira imagem. Então vou colocar aqui, ó, self.lista de imagem, eu quero a imagem da posição 0, que é o que? Esse índice aqui, ó, self.índice. Estou pegando o índice 0 da imagem. Aí o que acontece? Dentro do image, lembra que ele precisava de uma surface? Olha, se você parar o mouse aqui, ó, o image aqui, ele está recebendo essa imagem aqui. E essa imagem ela é uma surface, ó. Para o mouse em cima da sprite, ó. Depois que você carrega uma imagem para dentro de uma variável, ó, ela vira uma surface, igual a surface que a gente criou. Então, esse self.image está recebendo a surface que ele precisa. E aqui embaixo, eu obtenho a largura e a altura dessa imagem que eu estou carregando e falo que o top left está recebendo a posição, né? E aqui ele vai criar o rect. Aqui é 200 e 300, se eu não me engano. Então ele criou o rect aqui. E agora, o que ele vai desenhar é o self.image na tela, que é o que? O nosso helicóptero aqui. Beleza? Acho que eu vou aumentar um pouquinho essa tela, que ela está muito pequena. Então vou vir aqui na largura da tela, vou colocar 900 e de altura 650. Vamos ver como é que ficou. Beleza, acho que assim tá bom. Dá até para aumentar um pouquinho mais, acho que assim tá bom. Bom, o self.image está na imagem 0, né? Então a gente não tem animação nenhuma. E aí agora, por isso que vocês têm que entender. Por isso que o self.image tem esse nome e o self.rect tem esse nome. Porque na hora que eu chamo a função de draw aqui, ó, de desenhar, ele vai procurar quem para desenhar? Ele vai procurar um self.image para desenhar. Aí ele vai desenhar na tela. Aí ele vai falar, tá, qual é a coordenada e qual é a largura e altura dessa imagem? Ele vai procurar dentro de uma variável chamada self.rect. Por isso que eu não posso mudar esses dois nomes aqui, ó. Então ele sempre vai procurar um self.image para desenhar e as coordenadas do rect ele sempre vai procurar no rect da própria imagem. Beleza? Esses nomes não podem ser mudados. Agora eu vou fazer uma função
que vai animar essa sprite para a gente terminar essa aula aí. Então, vou colocar aqui, ó, def, vou criar uma função chamada animar. E aqui dentro eu tenho que passar que ela pertence à minha classe, self. Como a gente vai animar essa imagem? Bom, eu sei que se eu colocar o índice em 0, eu pego a primeira imagem, né? Deixa eu dar um PES aqui, ó, PES. Vamos lá ver aqui. Ó, o meu helicóptero, a luzinha dele está acesa aqui, ó, o laranja. Então, vou mudar o índice dessa imagem. Eu estou pegando a imagem 0. Agora, o índice, eu vou pegar a imagem 1. Aqui, ó. Olha lá, ó. Ele sumiu a parte de trás, ó. Tá vendo? Apagou a luzinha, porque eu estou pegando a próxima imagem. É assim que a gente vai animar. Então, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu estou fazendo aqui em cima, ó. O rect sempre vai ser o rect do self.image, nunca vai mudar. Mas o que eu vou mudar é a imagem que eu estou colocando dentro dessa variável. Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou falar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. O self.image vai receber o que tem dentro da lista de imagem no self.index, que é a posição 0. Aí agora, depois disso, eu pego e acrescento 1 nesse índice aqui. Então, self.índice recebe, eu incremento com 1. Então, eu coloco 1 dentro dele mesmo. Ele é 0, ele recebe mais 1. Então, 0 mais 1 dá 1. Depois eu acrescento mais 1. Então, ele tem 1 aqui dentro, mais 1 vai dar 2. Acrescento mais 1, 3 e assim por diante. Só que a gente tem que lembrar que dentro da lista só tem a imagem 0 e depois a imagem 1. Então, a primeiro índice ele vai pegar a imagem 0. E depois ele acrescenta 1, eu pego a imagem 1. Só que ele não vai parar, né? Aí ele vai acrescentar 2, eu não tenho imagem 2. Ele vai me dar um erro o programa. Então eu tenho que verificar uma coisa. Ó, se dentro da imagem self.índice for maior ou igual a 2, então self.índice tem que receber 0. Por que tem que ser maior ou igual a 2? Porque quando o índice for 1, quando for 0, ele vai pegar a imagem 0. Aí ele vai acrescentar 1 aqui dentro, né? Aí o índice vai valer 1 agora. Aí eu estou verificando, ó, 1 é maior do que 2? Não. 1 é igual a 2? Também não. Então ele continua com 1 dentro dele. Aí vem aqui e mostra a imagem 1. Aí, agora ele vale 1. 1 mais 1 vai dar 2. Aí ele vai verificar aqui, ó. 2 é maior do que 2? Não, eles são iguais. Mas 2 é igual a 2? É. Ah, não. Então, self.índice volta a ser 0, porque eu não tenho 2 aqui. Beleza? Esse 2 aqui pode ser substituído pelo quê? Vou colocar aqui do lado, ó. Eu posso pegar o comprimento do self.lista. Lista img. Acho que é isso, né? Lista img. Isso. Eu posso pegar o comprimento do self.lista img, porque esse comprimento vai me entregar o quê? Ele vai me entregar quantas imagens está lá dentro. Então, esse comprimento vai me entregar justamente o número 2. Beleza? Que é esse número que eu estou verificando aqui, ó. O comprimento da lista é 2, são 2 imagens. Então, na verdade, eu posso usar isso daqui, ó. Ctrl C, tirar esse 2 daqui e colocar aqui, ó. Beleza? Que é exatamente 2 imagens. Então, se o índice for maior ou igual a 2, volta a ser 0. Bom, agora eu tenho uma função que anima essa imagem para mim, né? E aí eu vou rodar o código aqui, ó. Pô, não está animando, né? Por quê? Porque eu não estou chamando a função, né? Para chamar essa função, eu vou fazer o seguinte. Dentro do grupo de sprites, eu ainda, né, dentro da classe sprite lá, do arquivo sprite, cadê o arquivo? Aqui, ó. Dentro desse arquivo sprite, ele ainda tem uma função aqui, que é o seguinte. Eu posso, de dentro desse grupo do player, eu posso chamar uma função chamada update, que ela vem da classe de sprites. Então, o que vai acontecer? Ele vai chamar o update de todas as sprites que estiver dentro do grupo. E aí ele vai chamar todo de dentro do grupo, se tiver lá, sei lá, 10 sprites, 20 sprites, ele vai chamar o update de todas essas sprites. Então eu vou criar esse update lá dentro do grupo do player. Vou criar ele aqui, ó.
def update. Eu não posso mudar esse nome porque esse update também vem da classe de sprite, tá? Ele vai procurar um método update dentro da sprite para animar, para fazer a atualização dessa sprite. Pode ser o que for. Eu vou usar esse update para quê? Para chamar também a todo momento essa função de animar. Então vou colocar aqui, ó, de mim mesmo eu quero a função animar. Entendeu? Ó, aqui a cada laço ele desenha e a cada laço ele também chama o update de dentro das sprites. Então eu tenho que criar um método chamado update dentro dessa sprite. Foi o que eu fiz aqui, ó. Dentro da minha sprite player eu criei um método update, que é o que ele vai chamar lá fora. Como ele está chamando esse método a todo momento, então dentro dele eu chamo a função de animar, que vai animar minhas sprites. Beleza? Então o update se encarrega de animar. E essa função de carregar a imagem, ele carrega apenas uma vez, que ele só vai carregar as duas imagens. Agora o nosso helicóptero está animando, né? Já está animando a hélice dele, está piscando. Só que ele está muito rápido, porque ele está jogando 60 frames por segundo, né? Foi o que a gente definiu aqui, ó. Como ele só tem duas imagens, ele está jogando 30 vezes essa imagem, né? Que é 60 dividido por 2. Então cada imagem ele está jogando 30 vezes, é muito rápido. Então, ao invés de eu acrescentar 1 dentro do índice, se ele estiver chamando de 1 em 1, eu vou acrescentar aqui 0.1. Tá? Só que aí tem um problema. Eu tenho a imagem 0, aí ele vai somar com 0.1. Então vai virar 0.1. Eu não tenho o índice 0.1. Eu tenho ou o índice 0 ou o índice 1. Então ele vai me dar um erro. Então o que eu vou fazer é aqui dentro desse índice, eu vou passar isso para inteiro. Vou pegar somente a parte inteira. E aí eu vou abrir aqui para explicar o que eu já expliquei no outro arquivo lá, né? Eu vou criar uma variável índice aqui só para vocês entenderem. O índice começa com 0. E eu vou fazer um for aqui para cada número numa contagem de 40. Numa contagem de, acho que 20 só é o suficiente. 20. O que eu vou fazer aqui dentro desse laço? Eu vou printar o índice. E depois de printar esse índice, eu vou acrescentar índice mais igual a 0.1, do jeito que eu estou fazendo lá. Vamos ver o que acontece. Então ele acrescentou aqui, ó. No primeiro laço, o índice vale 0, né? Então tá aqui. No próximo ele acrescentou dentro dele mesmo 0.1, então ele virou 0.1. Depois ele acrescentou mais 0.1, ele somou, virou 0.2, depois 0.3, 0.4, 0.5 e assim por diante. Só que aqui dentro, né, eu não tenho índice 0.1 nem 0.2. Então o que eu fiz? Eu transformei aqui dentro, na hora de pegar a imagem, eu pego o selfie.índice, que é esse número quebrado, só que eu quero somente a parte inteira. Então o que ele vai fazer? Quando for 0, ele pega o 0. Quando for 0.1, eu pego só o inteiro. Então, o 0.2 eu pego 0, o 0.3 eu pego 0, o 0.4 eu pego 0. Quando é que ele vai pegar a próxima imagem, que é a imagem 1? Aqui embaixo, ó. Então, ele vai pegar a imagem 1. Quando for 1.2, ele pega a imagem 1. Quando for 1.3, ele pega o 3. Com isso, o que vai acontecer? O nosso personagem ele vai ficar mais lento, né? Então, vamos ver aqui. Olha lá, ó. Ele ficou mais lento, ó. Por que ele parece estar mais lento? Por causa disso aqui, ó. O que acontece aqui nesse laço? Eu jogo várias vezes a imagem 0. Ele continua na mesma velocidade. O problema é que agora ele está jogando várias vezes a imagem 0. Então aqui ele está jogando várias vezes a imagem 0, uma atrás da outra. Depois ele joga várias vezes a imagem 1 na tela. Depois ele volta aqui e joga de novo várias vezes somente a imagem 0. E depois joga várias vezes de novo a imagem 1. E aí parece que ele ficou lento, mas na verdade está na mesma velocidade. O que mudou é que ele está repetindo as imagens várias vezes, né? Então ele joga várias vezes o 0, depois várias vezes o 1, depois várias vezes o 0 e assim por diante. E aí, para ele ficar um pouquinho mais rápido, eu posso ir arrumando esse índice aqui, ó. Então aqui eu posso colocar 0.2, agora aumentar 2 aqui, ó, na casa decimal. Ó, ficou mais rápido. Vamos acrescentar mais. Vou colocar 0.4. Aí eu vou subindo o número aqui pra ver, né? Ó, assim ficou legal. Parece aqui que ele tá batendo a asinha dele. Beleza? E é assim que a gente vai fazer pro outro helicóptero. É exatamente a mesma coisa, tá? Que a gente fez no player. A classe é a mesma. Vai carregar as imagens. Vai colocar ele para animar.
e vai criar um update para ficar chamando animar. Nós vamos criar um grupo para ele, vamos criar uma sprite e vamos adicionar a sprite dentro do grupo, tá? Vamos fazer o que? Um método de desenhar o grupo do inimigo e depois chamar do grupo do inimigo o update. Do mesmo jeito, só que a gente vai criar dois grupos, vai criar mais um grupo separado, né? Então vai ser aqui o inimigo e vai criar um grupo inimigo, onde a gente vai jogar os inimigos dentro. Vai ser um grupo separado. Então a gente vai fazer isso na próxima aula, porque esse vídeo já está muito grande. Aqui então vai ser a seção inimigos. Opa, deixa eu acrescentar aqui umas firulas aqui para separar. Beleza, galera? Então no próximo vídeo a gente vai fazer isso aí. Se vocês quiserem, já adianta, tenta fazer sozinho antes de passar para o próximo vídeo, para ver se vocês aprenderam de fato aí como fazer essa animação. Galera, é a mesma coisa desse daqui, ó. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Não vai mudar nada. Então até o próximo vídeo aí.